Dessa vez me perguntaram se a gente deve desenvolver uma relação afetiva com as pessoas que são da igreja ou mesmo com os nossos familiares. Será que Jesus ele se preocupou em fazer esse desenvolvimento emocional nas relações que ele tinha com os seus discípulos e com a sua igreja? E alguns exemplos que as pessoas gostam de citar é o caso de João se reclinando ali ao peito de Jesus na Santa Ceia que ele realiza com os discípulos, que na verdade seria aquela ceia de Páscoa, em que eles estão celebrando juntos antes de Jesus ser crucificado. Outras pessoas ainda citam Israel como sendo aquele que deveria estar debaixo das asas de Deus, que corresponde àquela comparação da galinha, né, em que debaixo das asas dela estariam aqueles pequeninos que Deus está cuidando, como se ele de fato tivesse uma relação afetiva com os seus. Mas eu vou trazer hoje para você um ponto de vista um pouco diferente dessa visão latina de se desenvolver família, porque a gente sabe que a galinha, quando ela cuida dos seus pintinhos, na verdade, ela não está fazendo isso porque ela tem uma relação afetiva. Talvez seja simplesmente porque ela tem uma responsabilidade de gerar esses pequeninos. E da mesma forma, o fato de assumirmos a responsabilidade de gerarmos uns aos outros não significa que a gente precise necessariamente desenvolver uma relação emocional consistente, como a gente vê muita gente pregando por aí. E um dos argumentos que as pessoas gostam de utilizar também a favor desse desenvolvimento é o fato de que toda criança, para que tenha um bom desenvolvimento emocional na sua infância, ela precisa estar bastante protegida emocionalmente, para que ela não tenha crises psicológicas de medo ou inseguranças relacionadas com o abandono. Então, o que acontece? Muitos pais e educadores resolvem proteger essas pessoas que são geradas no momento que elas estão se formando, que elas estão em desenvolvimento, as suas conexões entre os seus neurônios, para que ela tenha um desenvolvimento saudável, com poucas crises, com poucos traumas, então ela possa se desenvolver bem quando ela estiver na fase adulta. Mas você entende, meu irmão, que todos esses argumentos ainda se dão numa linha muito psicológica e biológica, que não se trata exatamente do que Jesus veio nos ensinar na palavra dele, porque, afinal de contas, a palavra dele é como uma espada, não é? Ele mesmo é a própria espada, a própria palavra que vem dividir alma de espírito. E um exemplo que eu gosto de citar para as pessoas é o comportamento que ele teve quando a mãe dele e os irmãos de Jesus aparecem ali para visitar Jesus, quando talvez ele deveria estar dando conta das obrigações domésticas ou dos afazeres familiares. E então, Jesus, estando com os discípulos, a mãe dele aparece então, batendo a porta. Os discípulos provavelmente ficaram assustados, porque poderia ser alguém perseguindo Jesus, e não deixava de ser a mãe de Jesus vindo questionar onde Jesus estava, o que ele estava fazendo, como uma mãe nos dias de hoje, que tem uma preocupação se o filho está se drogando, com que pessoas esquisitas ele está andando. Mas a resposta de Jesus para os discípulos é: mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Se referindo ao fato de que aqueles que ele deveria se relacionar, né, como família, na verdade seriam aqueles que fazem a vontade do Pai. Então Jesus ele diz assim, ó, essa minha família aqui, na verdade, são os que fazem a vontade do Pai. Minha mãe e meus irmãos não estão muito se adequando a isso. Então eles passam a não ser a minha prioridade. Inclusive prioridade de desenvolvimento afetivo, de proximidade, de andar junto com outras pessoas. E isso é uma loucura para as famílias que têm esse apego emocional, do parente que morre, aí depois fica triste. Por quê? Porque as pessoas desenvolvem uma segurança nesses relacionamentos, uma segurança na existência biológica dessas pessoas, como se ao fato dela morrer, mas estando com Jesus, isso não é suficiente. Quer dizer, as pessoas elas não se conformam com o fato de perder umas às outras, como se as pessoas fossem propriedade delas. Então, temos que tomar cuidado porque Jesus nos ensina a nos desapegarmos de tudo, a deixarmos tudo que tem para segui-lo. E se tivermos que ter alguma coisa, que tenhamos como se não tivéssemos. Que possamos viver a vida que Ele nos proporciona de maneira como se essa vida não fosse nossa, mas sim a vida que
Ele nos permitiu ter para administrar enquanto ela está aqui. Então, no fundo, nada disso nos pertence. Nem os relacionamentos com os nossos pais, nem com os nossos filhos. Na verdade, isso não nos pertence, não é uma propriedade nossa, mas sim uma condição provisória de um plano maior que Ele tem para nós na eternidade. Se assim, essa for a nossa prioridade. E um outro exemplo que eu gosto de citar é o próprio caso de Abraão, que não tinha esse desenvolvimento afetivo tão contundente, tão imersivo, por exemplo, com a sua esposa e o seu próprio filho. Pois quando ele recebe uma palavra de Deus que ele deveria levar o seu filho para que fosse sacrificado, porque assim Deus ordenou que fosse feito, ele não chega para a esposa e então chora junto com a esposa, sabe? Faz aquela cena dramática, né, de uma novela mexicana. A gente vê Abraão simplesmente sabendo que a esposa provavelmente sofreria com isso, ele mesmo até abre mão de entrar nesse tipo de conflito com ela e simplesmente fala: não, eu estou saindo para dar um, entre aspas, passeio com o menino e tal, depois a gente volta aí e, né, Deus vai prover o sacrifício e coisas do tipo. Então ele meio que, inclusive, não é sincero completamente com a sua própria esposa. E da mesma maneira com o filho dele, que descobre no processo que o pai faria isso com ele. Você vê que Abraão estava muito mais preocupado com a palavra espiritual que ele deveria cumprir do que com todos os apegos emocionais que ele desenvolveu. E isso não foi uma pedra de tropeço para ele. Ele esteve disposto a abrir mão de tudo isso. Como exemplo, a gente vê também Jesus, que mesmo andando com os discípulos, mesmo chamando eles, comendo junto com eles, ele abriu mão de todas essas amizades, mesmo sabendo que haveria um traidor no meio deles. Ele simplesmente vai em busca de satisfazer aquilo que o pai determinou para ele e não de cumprir com as expectativas emocionais que as pessoas colocaram sobre ele. Muitas vezes ele foi exigido a respeito de dar uma satisfação, por exemplo, no caso da morte de Lázaro, em que chegam as irmãs ali, questionam Jesus, como se Jesus não se importasse, ou mesmo os discípulos reclamando com Jesus quando ele estava ali no barco, dizendo para ele: o senhor não se importa com o fato de a gente vai morrer nessa tempestade aqui? Então as pessoas normalmente chamam a atenção de Jesus como se faltasse algum tipo de afetividade em Jesus, como se ele não se importasse, como, sei lá, se a vida biológica das pessoas não tivesse muita importância. Mas o fato é que se Jesus estivesse tão preocupado assim com a vida biológica dele mesmo, talvez ele não deveria nem ter ido para a cruz. Então temos que aprender a abrir mão dessas coisas, porque o nosso Pai Celestial está no controle de tudo. Ele dá de comer para os passarinhos, ele veste os lírios do campo e não vai deixar faltar para aqueles, principalmente, que colocaram o reino dele em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas, pois ele nos garante que todas as outras coisas serão acrescentadas. Por isso, essa prioridade de cuidar das coisas básicas não deveria ficar nas costas daqueles que acham que podem trazer esse tipo de provisão, porque o nosso Pai Celestial é aquele que tem provido emocionalmente a relação que precisamos desenvolver de filiação, quer dizer, Ele é o nosso Pai Celestial. Então eu tenho que colocar o meu coração e a minha vida nele, porque Ele não vai falhar comigo, eu posso até falhar com Ele, mas a relação que Ele quer desenvolver comigo, eu tenho que aprender a fazer com que seja completamente suficiente para mim. Espero que essa palavra tenha te ajudado a entender que você não pode depender de toda essa pressão emocional que as famílias brasileiras e de origem latina costumam desenvolver com seus filhos, e muito menos essa pressão social e toda essa movimentação que existe de trazer essa proximidade de alma que muitas igrejas acabam desenvolvendo com seus membros. Então, se você inclusive gostaria de refletir mais a respeito dessa relação de Jesus com o sistema religioso, você pode perceber que não existia uma relação emocional de Jesus ali como membro de uma sinagoga ou como partido religioso de qualquer coisa que existe parecida nos dias de hoje. Então, se você quiser dar uma olhada nesse assunto, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!